A nossa meditação de hoje está em Êxodo capítulo 3, texto que registra a revelação de Deus a Moisés, quando chama Moisés para libertar o povo de Israel lá da terra do Egito. Quero dar uma atenção especial no capítulo 3, versículos 7 até o 9, que dizem assim: Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Essa leitura foi feita na versão chamada Almeida, século 21. Meus amados, eu gosto muito de uma cantiga, bastante já passada, que era cantada pelos vencedores por Cristo, que se chama Nas Estrelas. Você lembra dela? Talvez você lembre. For da minha idade, vai lembrar. For da minha idade e for convertido também há muitos anos, né? Em determinada parte, o autor da letra declara que fez uma grande descoberta. Ele diz mais ou menos assim: descobri que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. E conclui a sua canção dizendo: tudo ele é para mim, tudo ele é para mim, tudo é Jesus para mim. Que maravilha! Descobrir que Deus se importa conosco. Isso não é novidade. Tá? Isso não é novidade, pois essa notícia percorre o Antigo e o Novo Testamento. Mas às vezes, no meio das lutas, nós nos esquecemos desta verdade tão importante. E o texto aqui de hoje mostra que Deus realmente se importa com o seu povo. Ele se apresenta a Moisés, lá é a famosa passagem da chamada sarça ardente. Palavra difícil que é portuguesa, mas é uma palavra difícil. Sarça ardente, o que é isso, né? É uma tradução, uma palavra tanto quanto antiquada no português, sarça, uma tradução do hebraico sené, que significa, a maioria dos dicionários vão colocar como um espinheiro. Um espinheiro, então um espinheiro ardente, ou seja, um espinheiro, ou arbusto, né? Um arbusto espinhoso que estava pegando fogo, mas que não se consumia. Ou seja, que estava ardendo em chamas, mas não se consumia, não era queimado. Ele estava em chamas, mas não era queimado. No meio deste arbusto, deste espinheiro, Deus se revela a Moisés, Deus fala com Moisés. E ali ele mostra nesta visão, né, que sabe o que está acontecendo com o seu povo que estava cativo lá no Egito. Não é desconhecido isso para Deus. Deus afirma que ouviu o clamor. Está aí no texto. O Senhor vai dizer: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. E diz ainda: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Então ele vai dizendo que, em outras palavras, né, ele se importa com o povo que está lá no Egito. Ele mostra que se importa, que conhece os sofrimentos. E mais do que isso, que não ficará inativo. Ele vai agir. Ele diz ali no versículo 8, eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel. Realmente Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Deus não estava longe do povo de Israel, mesmo no cativeiro egípcio. E Moisés vai descobrir isso, porque Deus vai revelar para Moisés isto. Tanto é assim, Deus se importa com o povo, tanto é assim que Deus vai buscar o Moisés que está lá em Midian.
Moisés está 40 anos fora do Egito e Deus vai lá buscar Moisés para torná-lo em um instrumento de libertação para o seu povo. Deus promete que os livrará, Deus promete que os levará para um lugar melhor do que o Egito, para uma terra, como o texto diz aqui, né, que ele descreve como um lugar que emana, ou seja, que flui, né, leite e mel. Na verdade, um lugar, uma figura, né, para falar de um lugar de extrema abundância. Olha que coisa boa. Pelo que eu vejo, não só aplicando aqui neste texto, mas várias outras partes da Bíblia também, Deus é assim. Deus é alguém que se importa comigo, com você. Você não é só mais um número. Eu não sou só mais um número. Deus se importa comigo e com você. Ele quer saber e Ele sabe se eu estou bem ou se eu não estou. Deus, Ele sabe o que acontece comigo, o que acontece com você. Ele sabe quando eu estou triste, quando eu estou chateado, quando eu estou contrariado. Deus é assim. Por esse texto, aplicando este texto para as nossas vidas, eu vejo que Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o meu e o teu clamor. Como diz aqui no texto, né? O clamor dos israelitas chegou a mim. E o nosso clamor também chega a Deus. Deus está a par dos meus sofrimentos, sejam eles quais forem. Deus sabe que nós passamos por dificuldades financeiras, Deus sabe que nós passamos por problemas de saúde, Deus sabe que nós sofremos com o luto, Deus sabe que nós sofremos com enfermidades. Deus está sabendo, né? E Ele se importa comigo e com você. E mais do que isso, Deus é o Deus que livra das dificuldades. É isso. Livra das dificuldades, como ele diz aqui, olhou o povo, viu o povo clamando lá no Egito, foi buscar Moisés para usar Moisés como um instrumento de libertação de Deus, né, para mudar aquela situação de dificuldade e mais. E prometeu um lugar muito melhor. Vou tirar vocês daqui, do Egito, que geralmente vem assim, o Egito vem, na Bíblia vem Egito, casa da servidão, né? Onde vocês são escravos. Vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para um lugar maravilhoso, onde emana leite e mel, ou seja, um lugar muito fértil. Deus promete um futuro maravilhoso para o seu povo. E para nós, salvos em Cristo Jesus, nos promete o reino eterno, aí na vinda do próprio Jesus. Quero concluir dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, é bom lembrar daquilo que diz esta canção, né? Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Não. De fato, Ele está ao meu lado, Ele está ao seu lado, pois Ele se importa comigo e com todo o seu povo. Deus se importa.